Você já percebeu uma coisa estranha no inglês? A gente aprende frases como do you work, mas quando tenta traduzir aquele do, simplesmente não faz sentido. Ele não significa fazer? E aí vem a dúvida, então por que ele está ali? E tem um detalhe curioso sobre o do. Ele aparece em milhares de frases em inglês, mas quase ninguém explica exatamente qual é o papel dele na estrutura da frase. E é isso que você vai entender hoje. Oi pessoal, bem-vindos ao Agora Faz Sentido. Eu sou o Teacher Matheus e essa série foi criada para você que está começando inglês e quer ter mais clareza. No vídeo de hoje você vai entender como funciona o Simple Present com auxiliar do, porque ele aparece nas perguntas e negativas, porque ele não tem tradução e como usar isso na prática. Segundo o dicionário Oxford, o verbo auxiliar é um verbo usado junto com o verbo principal para mostrar o tempo verbal e formar perguntas e negativas. Ou seja, o verbo auxiliar ajuda a montar a estrutura da frase, indicando o tempo verbal, e o verbo principal traz o significado da ação. Um tem função na estrutura da frase e outro traz o significado. Beleza, então a coisa mais importante que eu quero que você entenda nesse momento é o seguinte. O verbo auxiliar do, ele não tem uma tradução direta. Ele tem a função de te mostrar o tempo verbal da frase e auxiliar na formação da construção da frase, na pergunta e na negativa. Agora vamos fazer o exercício. Para a gente transformar essa frase afirmativa, you like coffee, em uma pergunta, a única coisa que a gente tem que fazer é colocar o do no início da frase. Então ela vai virar do you like coffee? Ou seja, você gosta de café? Percebe que o do aqui, ele não tem um significado? Vamos dar uma olhada. Do, ele indica o tempo da frase, o tempo verbal da frase. You, você, like, gosta, coffee, de café. No português, a única coisa que a gente faria para transformar essa frase afirmativa, você gosta de café, em uma pergunta, seria mudar a entonação e colocar um ponto de interrogação. E ficaria, você gosta de café? Vamos ver um outro exemplo? Vou trazer para você uma frase. You work in the morning. Essa é uma frase afirmativa. You, você, work, trabalha, in the morning. De manhã, ok? Agora, se eu quero transformar essa frase afirmativa em uma pergunta, em inglês, é só eu colocar o do ali no início. Então vai ficar, do you work in the morning? Então preciso que você entenda isso de uma vez por todas, tá bom? O verbo auxiliar do não tem significado direto nessa frase. Ele não tem como traduzir. Não significa fazer nesse caso. Ele está ali para indicar o tempo verbal da pergunta, ou seja, simple present. Então nesse caso, do não tem tradução, e sim função. Tranquilo? Então eu vou te fazer algumas perguntas em inglês e eu quero que você tente identificar esse padrão, tá bom? Vamos lá? Do you work in the morning? Você trabalha de manhã? Do you live with your family? Você mora com a sua família? Do you have a house? Você tem uma casa? Agora vamos falar da negativa. O do também aparece na negativa, como do not ou na forma contraída, don't. E aqui ele exerce a mesma função da pergunta. Ele está ali para estruturar a frase negativa e para indicar para a gente o tempo verbal, que no caso é o presente. Por exemplo, I do not work in the morning. Eu não trabalho de manhã. Ou I don't work in the morning, que é a forma contraída do not, I don't work in the morning. Eu não trabalho de manhã. Percebe? Quando a gente tenta traduzir essa frase, eu, do, indica o tempo verbal, not, não, work, trabalho, in the morning, de manhã. É por isso que aqui a gente não consegue traduzir o verbo auxiliar do. Aqui ele tem a função de indicar para a gente o tempo verbal e de estruturar a frase negativa. Agora, como regra, o auxiliar do na frase afirmativa não aparece. E aqui o inglês fica parecido com o português. Por exemplo, vamos dar uma olhada nessa frase. I work in the morning. Eu trabalho de manhã. Outro exemplo. They live in Brazil. Eles moram no Brasil. Percebe? A estrutura é muito parecida com o português. Sujeito,
Verbo, complemento. They live in Brazil. I work in the morning. Mas, teacher, o auxiliar do, ele pode aparecer na afirmativa? Sim, ele pode aparecer na afirmativa. Só que é importante a gente entender como ele vai aparecer. O primeiro exemplo que eu quero dar a respeito do auxiliar do na afirmativa seria no contexto de enfatizar algo que você está dizendo. Então, por exemplo, vamos imaginar que alguém vira para você e fala assim: ah, você nem trabalha de manhã. E você fala assim: yes, I do work in the morning. Quer dizer, eu trabalho de manhã sim. Lógico que eu trabalho de manhã. Então aqui você está enfatizando o fato de que você trabalha sim de manhã, certo? Então você pode falar I do work in the morning. Agora é importante lembrar que quando a gente coloca o do na afirmativa, isso seria uma exceção à regra, porque não dá para a gente falar todas as frases enfatizando o que a gente quer dizer. Imagina que você tá lá tranquilo no seu dia e alguém te pergunta: você gosta de café? Do you like coffee? Você vai responder I do like coffee. Parece que você tá brigando com a pessoa, certo? Então essa utilização do do na afirmativa, vamos lembrar que é sempre quando você quiser enfatizar algo. O do também pode aparecer na afirmativa quando você dá a resposta curta. Por exemplo, do you work in the morning? Yes, I do. Do you live in Brazil? Yes, I do. Lembrando que na resposta curta o do pode aparecer tanto na afirmativa quanto na negativa. Por exemplo, do you have a pet? Yes, I do. No, I don't. E com quais sujeitos nós usamos o do? Nós usamos o do com I, you, we, they. Já com he, she, it, a história muda, mas isso é assunto para a próxima aula. E se você quer continuar aprendendo inglês dessa forma, entendendo a lógica da estrutura e evoluindo passo a passo, se inscreve no meu canal para não perder os próximos vídeos. Então, recapitulando, usamos o auxiliar do para perguntas e negativas. O do como auxiliar não tem tradução, mas função, tanto de trazer o tempo verbal quanto de estruturar a frase. Excepcionalmente, pode aparecer na afirmativa para dar ênfase, e é muito utilizado nas respostas curtas no presente. Agora, bora botar isso em prática? Eu vou fazer algumas perguntas no presente e quero que você responda em voz alta. Primeiro na afirmativa e depois na negativa. A primeira pergunta eu vou responder com você e as próximas eu quero que você tente sozinho. Let's go! Do you play with your friends? Yes, I play with my friends. No, I don't play with my friends. Agora é sua vez. Do you have a bike? Yes. No. Do you live in Brazil? Yes. No. All right. Very good. E essa foi a nossa introdução ao Simple Present com auxiliar do. E se você quer colocar em prática o que aprendeu, é só clicar nesse botão que vai aparecer na tela, que ele vai te direcionar para um vídeo onde eu mostro como utilizar a inteligência artificial para criar exercícios praticamente infinitos e estudar inglês de forma rápida e eficiente. Take care and see you next time.